Então, pessoal, no episódio anterior de Historiência, vocês viram como foi o começo da missão Apollo, Apollo 7 e 8. E agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre a Apollo 11, a famosa. Então, puxa a vinheta. Bom, o programa Apollo começa, como nós vimos, em 1961, se estica até 1974, quando a gente tem a última das missões dos lançamentos da Apollo, mas o auge, o momento mais importante do programa e o momento mais importante de toda a corrida espacial se deu em 1969, quando finalmente a NASA consegue lançar uma missão bem-sucedida, tripulada, para pousar na Lua, a Apollo 11. Faltando um ano para acabar a aposta do presidente Kennedy, eles conseguem chegar até a Lua na missão Apollo 11 e lá eles fincam a bandeira e colhem algumas rochas para estudos. A missão Apollo 11 ela tinha esse intuito de mostrar que os Estados Unidos era capaz de chegar até o satélite natural da Terra, mas ele também tinha alguns intuitos científicos também. Então a busca das rochas foi importante para descobrir algumas substâncias químicas que não existem na Terra, a maioria de silicatos. Esse é um ponto bastante interessante, né? A análise da composição lunar foi muito importante, inclusive, para a mudança de alguns pensamentos sobre a própria formação da Terra. Esse é um ponto muito legal da nossa história. Embora a Lua esteja presente aí há muito e muito tempo, a gente não sabe sequer precisar desde quando a Lua está lá no céu e nem porque a Lua de fato está por lá. Ainda é um mistério científico qual a origem da Lua, qual é a sua relação com a Terra, como elas criaram esse sistema tão próximo. Mas a missão Apollo foi muito importante para a gente ter pedaços, fragmentos da Lua que permitiram perceber minerais semelhantes e minerais diferentes também. Na missão Apollo, então, como a gente comentou no último bloco, é muito interessante porque a gente teve 3 tripulantes, sendo que nessa missão 2 desceram no módulo lunar. A gente tem a imagem aqui no meio do módulo completo. Agora a gente tem só do módulo de comando. E por último, vamos colocar aqui só o módulo lunar. Então, como que foi, né? Descreve pra gente esse processo das 3 fases dos foguetes. Então, a primeira fase, primeiro ele passa por um lançador na base na Terra, que é o foguete que vai lançar para ele, e aí ele tem compartimentos com uma quantidade certa de gasolina e o peso deles também. Para você ser lançado a uma certa velocidade, não seria interessante se você mantesse o peso. Então, algo que eles já trazem logo nos começos dos outros programas espaciais é que ir perdendo partes do seu foguete que você lança, então parte dos seus módulos. Então, acho que eram 3 de combustível, e aí que era um foguete de 3 estágios, e aí você lançava para sair da Terra suborbital, você saía um módulo, até o orbital outro módulo, e para chegar até a Lua mais um módulo. E aí ele parava ali, ficando apenas ficando 2, que eram um módulo de suporte que ficava orbitando a Lua para ficar um piloto de suporte ali. E o outro descia para a Lua, onde teria a exploração, junto com os outros 2 astronautas. E depois esse módulo que descia para a Lua, essa nave, conseguia voltar com o combustível dela e acoplar no módulo que estava em órbita e retornar para a Lua e retornar para a Terra, principalmente usando força da gravidade na hora de voltar. Esse ponto é muito interessante, né, Nara? Então, no caso da exploração lunar, sempre ficava um astronauta ao redor da Lua, girando
no módulo de comando, o módulo de exploração descia, os astronautas passavam ali entre 20 e 70 horas, que foi o recorde de permanência lá no projeto Apollo 17. Eles tiveram 70 horas de permanência na Lua. E depois, o próprio módulo lunar era composto de 2 estágios, né? Um estágio que descia, ficava e tinha combustível suficiente para fazer uma pequena impulsão que levaria esse módulo até o módulo de controle. Os 2 módulos acoplavam, davam uma volta a mais na Lua e a partir dessa volta eles pegavam o empuxo para a Terra. Ou seja, como a gravidade da Terra é muito forte, a força gravitacional pela nossa massa, então os foguetes precisam de uma grande impulsão para sair. Mas para voltar da Lua, a própria Terra faz essa função de puxar pela nossa própria gravidade. Então você não precisa ter uma potência tão grande de foguete para o processo de volta. Se precisasse, seria muito difícil. Muito pior. E depois a NASA acaba abandonando um pouco essa ideia de mandar os foguetes separados em módulos, porque você não conseguia reaproveitar o material. Ele queimava em órbita, os astronautas conseguiam pousar seguros, mas você perdia todo o material que estava ali. Você recuperava só as suas amostras e também muitas coisas eram deixadas na Lua, muito lixo também. E aí depois eles acabam trocando mais pra frente com o desenvolvimento do ônibus espacial, que você consegue reaproveitar uma parte dele. Perfeito. Bom, os tripulantes da Apollo 11 foram, na direção do módulo de comando, o piloto Michael Collins e os 2 outros pilotos da Força Aérea Americana que de fato pisaram na Lua foram Neil Armstrong, o primeiro ser humano a pisar na Lua, que fica famoso lá pela sua frase. É legal porque a exploração espacial criou várias frases de impacto, né? Então, o Yuri Gagarin, quando sobe lá, a primeira frase de exploração do espaço ela é azul, né? De fato, ele fica maravilhado ali com a Terra. Ele teria falado também, olhei para todos os lados e não vi Deus. E depois o Neil Armstrong vem com é um pequeno passo para o homem e um grande salto para a humanidade, se referindo à importância daquele passo na Lua. Então, Neil Armstrong pisa primeiro, depois vem o Buzz Aldrin, eles passam cerca de 20 horas na Lua e tem um retorno, eles acoplam novamente. Acho que um outro ponto técnico importante a lembrar é que não bastava qualquer cálculo, não era qualquer lugar que você pode sair da Terra ou chegar na própria Lua. Isso demorou muitos anos, foram muitos cálculos para chegar nos pontos certos e foram decididos como ponto base na Terra o Cabo Canaveral, que fica na região sul dos Estados Unidos, no estado do Texas, na cidade de Houston, que vai ficar imortalizada, né, com a frase: Houston, nós temos um problema, que nós vamos falar no nosso próximo bloco. E lá na Lua, eles tinham um ponto certo de alunagem que se chamava Mar da Tranquilidade, Sea of Tranquility, porque é um ponto mais liso da superfície da Lua, que é cheia de crateras, né? Então não é assim simplesmente sai e pousa em qualquer lugar. Tudo isso foi muito planejado, o que dá uma ideia do gigantismo desse projeto, né? E isso encarecia tanto esses projetos, né? Porque a gente vai falar disso nos próximos blocos, sobre o final desses projetos. Isso gerava um custo enorme, porque várias missões foram canceladas antes do lançamento e esse cancelamento gerava um custo absurdo. Como eu falei lá no comecinho do programa Apollo, o programa total custou em torno de 25 bilhões de dólares e chegou a empregar quase 400 mil pessoas. Então, qualquer atraso, qualquer falha logística representava um grande gasto financeiro que, ao final, acabou sendo muito compensado, tanto pela descoberta e aplicação de novas tecnologias, quanto pelo efeito psicológico, o efeito moral, importantíssimo durante a Guerra Fria de
o primeiro ser humano a alcançar a Lua. Tanto que após eles conseguirem essa façanha, o próprio Congresso americano já não tinha tanto interesse em financiar outras missões, porque a própria população já não se via tão entusiasmada em continuar vendo o homem pousar na Lua várias e várias vezes. Queriam ver coisas diferentes dessa vez. Embora, e nós trabalharemos com isso, houveram ainda outros programas Apollo e não foi apenas a Apollo 11 que chegou na Lua. Nos próximos blocos nós veremos os outros programas da Apollo, as outras alunagens e também o fim da corrida espacial. Então é isso, não percam o próximo episódio.